invocando a proteção de Deus e, na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Está em discussão? Se há algum destaque? Não. Aprovada a unanimidade. A presença resiste à ausência dos desembargadores Judite Nunes e Gilson Barbosa na presente sessão, em razão de gozo de férias anteriormente deferido pela Corte. Julgamentos jurisdicionais. Estou tendo aqui a salutar a informação de que não temos processo físico para julgamento, só processo eletrônico. Graças a Deus, os processos físicos estão lentamente desaparecendo. Isso é muito bom para o tribunal. A luta é grande para tentarmos acabar com o papel no âmbito do Tribunal de Justiça. Pelo menos na atual gestão, é a primeira sessão que nós não temos nenhum processo físico para julgamento. Graças ao esforço de todos, magistrados e servidores. Então, na pauta eletrônica, que já está disponibilizada e todos os colegas têm em seus sistemas, o sistema de processo judicial eletrônico, tem 2 processos que não estão com a votação consolidada. O 22, que é um processo que está com vista, desembargador Amilcar, mas não chegou ainda, desembargador Amilcar. O 23 está com pedido de vista do desembargador Amauri. Isso. Aqui tem negando provimento aos embargos infringentes, o relator, Lermando Mota, desembargador Ibanez, desembargador Gilson Barbosa, a desembargadora Neise Fernandes, o desembargador Saraiva Sobrinho. E o desembargador Cornélio também aqui. Eu fiz juntar o meu voto de vista, Excelência. E, no caso, estou com todas as vênias discordando do voto do relator para acompanhar a divergência. Reconhecendo a... Isso. Então, ele está mudando? Não, a divergência. Que é aquela da discussão, a divergência aqui no pleno aqui e a divergência no sentido de dar... Suspeição do desembargador Vigílio. Está registrado, Vigílio. O voto está disponibilizado, mas se houver necessidade de discussão... Aqui, pelos os votos computados pelo sistema, está 6-5. O 23, embargos infringentes e de nulidade. Negando provimento aos embargos infringentes, tem desembargador Lermando, desembargador Ibanez, desembargador Gilson, desembargador Cornélio, a desembargadora Neise e o desembargador Saraiva Sobrinho. E dando provimento aos embargos infringentes, desembargadora Zeneide, desembargador Glauber, desembargador Amauri, desembargador Cláudio Santos, desembargador Expedito. Estou só dando uma checadinha aqui no sistema eletrônico para ver como é que está agora os votos. 1, 2, 3, 4, 5, com o voto do desembargador Zeneide são 6. Inverteu, né? Porque, na verdade, a questão da conexão... Isso é competência, né? Especificamente. Um primeiro processo foi julgado, mas existem 2 ainda em andamento na Justiça Federal. E num deles, inclusive, essa matéria foi discutida. Inclusive, o Procurador-Geral da República suscitou a questão num desses processos que está em tramitação na Justiça Federal. E, no caso, inclusive, o doutor Walter Nunes rejeitou a questão da incompetência e o próprio Procurador-Geral depois acostou-se ao entendimento do magistrado que sequer recorreu. E o outro processo também continua em andamento lá. Então, me parece que a questão do possível julgamento da ação tramitando lá não justifica a atração, a permanência da competência da Justiça Estadual, até mesmo porque existem outros 2 em tramitação lá na Justiça Federal. Mais em razão da própria matéria e da interligação que existe entre, e reconhecido, inclusive, pela própria Justiça Federal, isso realmente atrai, a meu sentir, com todas as vezes de quem entende diferente, atrai realmente a competência da Justiça Federal. Eu, inclusive, transcrevi a decisão do doutor Walter Nunes sobre o tema, quando ele entende e fixa a competência da Justiça Federal nesses processos. Tanto é que chegou a julgar inclusive, né? E que são processos oriundos da Operação Asepsia, né? Em relação ao 23 ainda, né, Excelência? Isso, Excelência. Sem querer polemizar, só
O meu voto valeu-se principalmente do fator de que os processos lá já foram julgados. Não é? Então, eu estou nesse sentido, malgrado a matéria, parece-me tratar da mesma matéria, mas, dado que os processos lá foram julgados, por essa razão, eu fundamentei principalmente o meu voto por esse fator, data vênia do entendimento Perfeito. de Vossa Excelência. Mas me parece que aí é que está, né, em relação, pelo menos até onde a informação que eu tenho, na consulta feita até ontem, foi julgado um realmente, mas existem outros 2 processos absolutamente idênticos que estão ainda em tramitação lá na Justiça Federal. Ó, além disso, porque aí mesmo que não existisse a questão da conexão, que eu penso com todas as vênias que ainda remanesce, originariamente o processo teria que ser julgado lá. Apenas para tentar aclarar, e me valendo aqui da posição do professor e magistrado, doutor Walter Nunes, e isso foi de suma importância, de relevo para a apreciação, pelo menos sob a minha ótica, porque a partir de então fixou-se a competência lá na Justiça Federal, com a aquiescência, inclusive, do próprio dono da ação, o Procurador-Geral da República, que ele diz o seguinte: a competência, nesse caso, ele faz algumas observações a respeito da Constituição Federal, em relação à competência quando estabelece a competência da Justiça Federal, e diz o seguinte: a competência, nesse caso, é fixada tendo em mira o prejuízo econômico ou moral ocasionado pelo ilícito a bens, serviços ou interesses da União, entidades autárquicas e empresas públicas federais. Muito embora as expressões bem, serviço ou interesse sejam de significado simples, as mais das vezes confundem-se. Invariavelmente, quando um delito atinge um deles, atinge os demais, até porque é difícil extremar a esfera do bem da esfera do serviço e da esfera do interesse. Aliás, o bem é serviço e se constitui interesse. O serviço é bem e veste o traje do interesse. O interesse é bem e é serviço. Ele citando aqui Vladimir Souza Carvalho, quando discorre sobre a competência da Justiça Federal. E conclui reconhecendo, por isso, dentre outros aspectos, mas eu destaquei esse, porque aí ele realmente faz, ele demonstra por que há esse interesse, e onde está esse interesse, que, via de consequência, desloca a competência, no caso da Justiça Estadual, para a Justiça Federal. Esse, num dos processos que está lá sob a jurisdição do doutor Walter Nunes e que ainda não foi julgado. Existem outros 2. Eu tenho os números aqui, por isso que eu penso que, nesse caso, até mesmo remanesce a questão da conexão. Então, em suma, meu voto está disponibilizado, mas eu destaco esses 2 pontos para pedir vênia ao relator me acostar à divergência, no caso, dando provimento aos embargos, senhor presidente. Eu destaco aqui algumas precedentes sobre o tema e tal, mas que está disponibilizado a Vossas Excelências. Isso fica registrado que eu estou acompanhando a divergência, porque no período de vista do desembargador Amaury, eu também tive a oportunidade de avaliar o voto da divergência e concordei com as razões já fechadas. Isso. Então, 7-5, dando provimento pelo cálculo dos sistemas. Valdo Glauber, está com alguma dúvida? Não, Zeneide, Glauber. Cornélio, Vivaldo, Ibanez, Gilson e Saraiva. Não, Gilson, aqui pelo sistema, aderiu ao provimento. Foi? Então pronto. Estava contando errado. É isso, que estava aqui pelo sistema. Também eu tinha computado inicialmente
pelo provimento, depois ele acompanhando o relator e depois ele mudou a posição. Então, 7-5 pelo provimento. Então, o relator para o acórdão fica sendo desembargadora Zeneide, porque o desembargador Vigílio é suspeito. Isso, 22, também é um processo que está com votação ainda indefinida. Vossa Excelência, presida, passa a presidência de Vossa Excelência, que eu vou até contra, ou até praticado pela presidência do tribunal. Desembargador Expedito, pedido. Senhor presidente, dando continuidade àqueles comentários que eu procedi na última sessão a respeito deste processo, eu gostaria de reafirmar a dificuldade de se encontrar elementos consistentes relativamente à função e ao vencimento do cargo. Me parece que essas questões não foram delineadas no voto. Mas eu tive conversando, inclusive, com o desembargador Ibanez e colhi informações também no gabinete do desembargador Glauber e vou acompanhar o desembargador relator. Inclusive, esse processo 22 já está votado aqui. É Naldir Braga de Araújo Cunha, desembargador presidente do Tribunal de Justiça, não é isso, 22? Estou acompanhando o relator, exauri as minhas dúvidas e tenho registrado este voto, portanto. Então, Cláudio Santos acompanha o relator, não é? Como é que fica, então, guardou Amilcar? Porque exatamente, sem absolutamente querer acrescentar, mas já comentando, é que a decisão do Supremo foi no sentido de dar estabilidade, mas não efetivar. E o voto do desembargador Glauber é no sentido de efetivar, o que vai frontalmente contra a decisão do Supremo naquela matéria. Não é isso, desembargador Ibanez? Eu, então, quando o voto do desembargador Amilcar pede vista... Eu mantenho o meu pedido de vista, excelência. Mantenho o pedido de vista. Então, após... Senhor presidente, seja praticamente o último a votar, mas eu acho que a matéria é de extrema importância, inclusive com repercussão, e confesso que não estou seguro, porque, não obstante as razões que foram apresentadas, mas eu pretendo examinar melhor. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem. Pois não, desembargador Saraiva. Presidente, já lancei meu voto. E eu pediria permissão à Corte para fazer algum destaque do que escrevi, notadamente no sentido da concessão da ordem. E eu disse assim, vou ser bem resumido, como sabido, a discussão em comento perpassa pelo decidido na DI 2433, cuja relatoria coube ao ministro Marco Aurélio em acordo a ser ementado. Nessa ementa que diz Sua Excelência, Advogado-Geral da União, controle arbitrário de constitucionalidade, artigo 63, etc. Natureza. Descabe confundir a estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais da Carta de 88 com a efetivação em cargo público. A primeira apenas viabiliza a permanência do servidor no cargo, para o qual foi arregimentado, sem direito a integrar certa carreira. A efetividade pressupõe concurso público, carreira. O ingresso em determinada carreira, mediante concurso de cargo, depende de certame. Sua Excelência faz toda uma argumentativa, e eu não vou continuar a leitura, mas digo o seguinte, procedendo de uma leitura apressada do julgado Suso, é bem verdade, poderia chegar à conclusão de haver o STF, não obstante declarada a constitucionalidade do artigo 231, parágrafo 2º da Lei Complementar 165, nossa, por uma questão técnica de interpretação conforme, coloquei isso entre parênteses, cujo texto possibilitou ao antigo escrivão de cartório a opção pelo cargo de técnico judiciário, o Supremo preservou tão somente a garantia da estabilidade e não da efetividade. Muito bem. Acredita a proposta ter sido esse o fundamento a levar o TJRN a decidir, em sede de PADM, pela subsistência dos vínculos dos horas impetrantes, contudo, sem um caráter de efetividade. Eu, assim se manifestar, como já ressaltado pelo voto divergente, o TJ impôs inconteste prejuízo aos autores, retirando, sobretudo, os benefícios da política remuneratória inerente ao servidor efetivo. Daí, friso, porém, com argumentos distintos
daquele trazido a Lom pelo desembargador Glaube, ao inaugurar discordância com o relator, pensei igualmente necessária e imperiosa a concessão da ordem. Realmente, após me desbruçar nas minúcias do voto do ministro Marco Aurélio, constatei desde logo haver o próprio Supremo, eu pediria atenção para a Corte, por favor, nesse aspecto, haver o próprio Supremo reconhecido o caráter efetivo e estável dos escrivães então optantes, conforme se depura dos excertos abaixo. Naquilo que interessa, aspas, reticências. Em síntese, Marco Aurélio disse, versa a acumulação de cargos no que alude a funções notarial e registral e cogita da opção pelo cargo de técnico judiciário a ser implementada pelos escrivães quando da instalação da secretaria do respectivo juízo. De início, disse ele, deve-se presumir que os escrivães ocupavam cargo público de contorno efetivo. O próprio ministro, desembargador presidente, faz essa presunção. Por favor. Só que Vossa Excelência me permite um pequeno à parte. Só para que a gente não parta de premissas que me parecem, vamos dizer assim, pouco consistentes. Quando ele fala exatamente, que Vossa Excelência esqueceu de dizer, é que ingressaram por meio de concurso público. Não é o caso. Está aqui na decisão escrito. Esse caso que ele fala, estabilidade e efetividade, foi para que os eventualmente entraram, porque 90 e tantos, através de concurso público. Este caso não foi para o concurso público. Eu esclareço lá na frente essa preocupação de Vossa Excelência, que é procedente, por sinal. Aí, senhores colegas, senhor presidente, eminentes colegas, eu avancei na questão dos conceitos da própria efetividade e estabilidade atrelada ao servidor e efetividade intrínseca ao próprio cargo. Muito bem. Então, partindo dessas premissas, eu estou pulando a argumentativa e tomando por insofismável o fato de ser os cargos de técnico judiciário, desde o seu nascedouro, providos por concurso público, o STF, ao referendar constitucionalmente o parágrafo 2º do artigo 231 da Lei Complementar 165 desta Corte, conferiu aos seus optantes estabilidades pela situação funcional específica e efetividade pelo exercício das funções de TJ. Esse destaque que a gente, parando um pouco, fazendo uma reflexão mais profunda, a gente chega. Eu repito, conferiu aos seus optantes estabilidade pela situação funcional específica e efetividade pelo exercício das funções de TJ. Muito bem. Aliás, o próprio artigo 19 da ADCT, se interpretado sistematicamente, leva-nos também a essa conclusão. Eu reproduzo ele aqui. Prossigo, senhores eminentes colegas, dizendo. Como se disse, os autores ingressaram no serviço público sob a égide da Constituição Federal de 1967. 1967. Era uma nova Constituição, cujo texto, ao lado da premissa contida na primeira parte do parágrafo 1º do seu artigo 97, entre parênteses, requisito de concurso público para investidura inaugural em cargo público, fecha parênteses, também contemplava a possibilidade de provimento sem a referida exigência. Aquela época, aliás, era muito raro haver um concurso. Você não fazia porque não tinha. Daí porque a Constituição de 67 consolidou. Também contemplava a possibilidade de provimento sem a referida exigência. Não seria demais aqui se trazer à baila uma visão jurisdicional da época, quando o STF, à época, 1967, em vários momentos, reconheceu ao servidor estabilizado a efetividade ora pretendida. A jurisprudência do STF, interpretando a Constituição de 87, conferiu em vários momentos reconheceu ao servidor estabilizado a efetividade. Traga aqui o ministro Dejaci Falcão, 27 de agosto de 1970, naquilo que interessa. A recorrente faz jus à estabilidade e, consequentemente, efetivação no cargo diretor das escolas agrupadas, na conformidade do parágrafo 2º, tal.
Quando a gente adentra desse voto, senhor presidente desembargador Virgílio Macedo, a gente vê que há essa, pela ausência de concurso à época, essa estabilidade, muitas vezes não era confundida, mas era dada ao próprio servidor. Então, o ministro Falcão disse isso. Mais à frente, eu trago Revista Trimestral de Jurisprudência do Rio de Janeiro, de 1972. Hipótese em que a estabilidade envolve a efetividade. Estou sendo objetivo. Essa tese, repito, parte da dedução de, uma vez adquirida a estabilidade anômala, por consequência lógica, o servidor obterá efetividade, até para não ser estável sem ser titular de cargo. Ministro Moreira Alves, nos embargos já mencionados, página 206. Volvendo-se à contemporaneidade, agora, quando ainda exercia o cargo de advogado-geral da União, o hoje ministro Gilmar Mendes foi cirúrgico ao emitir o parecer GM 030 nos autos do processo tal, naquilo que interessa. Disse o ministro, então, advogado-geral da União. Em primeiro lugar, parece não haver dúvida de que a interpretação da norma de estabilidade especial, que o outro me chamou de anômala, vale dizer excepcional, constante do ato das disposições transitórias, teve por objetivo, tal como passou a ser tradição nas Constituições brasileiras a partir de 1946, conceder a quantos servidores contassem com o tempo de serviço igual ou superior a 5 anos na data da promulgação da Constituição, excepcionalmente, grifei, os mesmos direitos de servidores efetivados no cargo pela regra geral de ingresso no serviço público, mediante concurso e aquisição de estabilidade após um estágio chamado probatório. Mais à frente, o ministro disse, vê-se que o objetivo visado pelo poder constituinte originário foi, de fato, dotar os servidores com ingresso irregular das mesmas garantias e os mesmos direitos e deveres do servidor público admitido pela via do concurso, concedendo todos os direitos do servidor efetivado pela via do concurso, chegando-se para esse fim a conceder favorecimento excepcional e expresso para, facilitando a aprovação por meio de pontos por títulos, homogeneizar e regularizar sua forma de ingresso, tanto assim que servidores estáveis, em razão de norma constitucional transitórias, são mesmo a tradição no direito constitucional brasileiro desde a Constituição de 1946, inclusive. O ministro referenda que esse posicionamento já vinha desde 1946. A par disso, eminentes colegas, a rigor, não seria exagero dizer que a condição de efetivo dos suplicantes decorre de atos normativos antecedentes, eu disse antecedentes, à atual Constituição Federal, a exemplo da Emenda Constitucional 22 de 82, LCE 25, 1980 e LCE 51, 1987. Nessa toada, e no intuito de autoconvencimento meu, é mister abrir um parênteses para consignar com todas as letras e cores a interseção das funções do cargo de técnico judiciário e escrivão de cartório na forma da Lei Estadual 51, 1987. Hipótese em que a estabilidade envolve a efetividade. Resumidamente, eu citando a Revista Trimestral de Jurisprudência, de número 85, 50, 46 e 50. Essa tese, repito, parte da dedução de, uma vez adquirida a estabilidade anômala, por consequência lógica, o servidor obterá efetividade. Olha que eu estou argumentando a Constituição de 1946, antes de 88. O servidor obterá efetividade até para não ser estável, sem ser titular de cargo. Ministro Moreira Alves, nos embargos já mencionados. Prossigo dizendo, senhor presidente, ainda no mesmo desiderato, traga a colação o sustentado pelo CIGERN, enquanto amigos curi, no julgamento da ADI 2433, por meio do escritório de advocacia Barroso Fonteles e Associados, ao ressaltar essa situação, como se vê dos seguintes trechos em seu arrazoado. Serei breve também. Note-se, portanto, que os antigos escrivães exerciam as atribuições típicas do servidor, de servidor-chefe de cartório judicial,
e também as do tabelião de cartório extrajudicial, tudo nos termos expressos da legislação de regência. Tais funções são atualmente referentes a cargos públicos diversos, submetidos a regime jurídico distinto e não cumulável nos termos do artigo 236 da Constituição de 1988, que privatizou os serviços notariais e de registro. Por isso é que o legislador estadual, quando editou a nova Lei de Organização Judiciária do Estado, determinou que esses servidores optassem por um dos cargos públicos, o de servidor do Poder Judiciário ou o de tabelião de cartórios judiciais, cargos submetidos a regimes jurídicos distintos a partir de 1988. Por força deste dispositivo, sustentou o SIGER na época, os servidores optaram por um dos cargos e passaram a exercer o cargo escolhido, com exclusividade desde então. O direito dever de opção está posto, parágrafo 2º do artigo 231, transcrito acima. Prossigo, senhor presidente. Diante desse cenário fático e maiormente jurídico, voto pela concessão de segurança na forma como requerido na exordial. Aí aqui eu faria até uma sugestão, não sei nem se cabe, dizendo o seguinte: não sendo essa a tese a prevalecer, eu concedo a ordem como requerida. Levando em consideração o princípio da segurança jurídica, nós temos que premiá-lo. Mormente com está em xeque ato administrativo com efeitos já sentidos na esfera jurídica do servidor, propõe a adoção do voto médio, se fosse o caso, né? De forma a se conceder a segurança para, ao menos, reconhecer aos impetrantes todos os direitos conferidos aos técnicos judiciários, sem distinção de qualquer natureza, como assim determina o artigo 55 da Lei Complementar 242, 2, que diz o seguinte: dito dispositivo, ao impor sua incidência a todos os servidores do Poder Judiciário, não distinguiu os estágios anormalmente dos efetivos. A própria nossa lei diz isso. Mas meu voto principal é no sentido de conceder a segurança nos termos requeridos. Pois não. Eu, então, permaneço com a situação anterior, com o pedido vista do desembargador Amilcar Maia. Então, senhor presidente, só um adendo, que eu acho que alguns aqui talvez não lembre-se bem a situação que era a época. Mas vários aqui, eu acho que quase todos, eram juízes e lembram-se da estrutura que nós tínhamos antes. Uma estrutura antiga, eu acho que de quase mais de meio século, que era uma estrutura de 2 cartórios, primeiro e segundo cartório no interior. Quando foi feita essa nova lei de organização e divisão judiciária, tirou-se essa figura do primeiro e do segundo cartório para estabelecer as secretarias judiciárias. Na ocasião, o Tribunal de Justiça, e aqui eu digo para perguntar o que é, ou alguém que esteja assistindo, o que é que foi feito na época, por que isso? Não tinha servidor suficiente no quadro para arcar com essa mudança. O tribunal, por sua maioria à época, encaminhou por permitir que os servidores fizessem essa opção, ou ir para a secretaria ou ficar nos serviços extrajudiciais. Alguém, à época, inclusive, tinha chamado a atenção para discutir a constitucionalidade dessa mudança. O problema é que, não obstante os argumentos da época, o tribunal não tinha ferramentas, não tinha meios de implantar essa mudança se isso não fosse feito. Não foi feito nenhuma negociata ou imoralidade, alguma coisa. Ele fez o que tinha na época, inclusive porque concurso público realmente, há que se dizer, era uma coisa rara na situação. Isso nós estamos falando em 1980 e alguma coisa. O problema disso tudo é que devemos aqui observar é que o Supremo levou mais de 2 décadas para julgar essa ação. Infelizmente ou felizmente para eles não têm que apresentar relatório, eles não têm processo de 100 dias, eles não têm CNJ para prestar contas. Então, eu acho que essa ação foi 26 anos que demorou para ser julgada lá no Supremo. A minha preocupação realmente é a mesma do desembargador Caio, de desembargador Cláudio. Do desembargador Cláudio.
se a decisão que nós estamos a tomar, dependendo do placar, não estaria a reformar a decisão que o Supremo adotou. E, não obstante, minhas considerações a respeito do mérito dela sejam de cunho particular, mas já que nós cabe apenas observar o seu cumprimento. Então, é por essa razão que eu permaneço no meu pedido de vista para examinar melhor essa situação, pedindo a compreensão dos colegas. Desembargador, presidente, pela ordem. Vigílio. Desculpe, desembargador Vigílio. Eu queria fazer duas considerações, embora até não tentasse mais, que eu passei uns 15 dias com esse processo. Primeiro, essa questão ela foi na Constituição de 88. Não tem nada a ver com a Constituição de 67, nem com a emenda constitucional de 69, muito menos com a de 46, Saraiva. Vossa Excelência foi buscar argumentos antes da Segunda Guerra Mundial. Há muito tempo. E, segundo, nós estamos diante de um cumprimento de sentença. Não tem mais que discutir o que o Supremo discutiu e resolveu, ou de forma tardia, como bem salientou o desembargador Amilcar. Nós estamos diante de um cumprimento de sentença. Nós não podemos mais tratar do assunto que foi resolvido pela Suprema Corte no ADIM. O presidente está cumprindo, eu cumpri, o desembargador Expedito está cumprindo, agora o desembargador João Rebouças. Vamos revolver tudo? Eu acho que nós temos nossos limites, principalmente se for diante do Supremo. Por mais compreensão e aspecto humanitário que nós todos tenhamos, e eu estou aqui falando isso, desembargador Amilcar, porque tem uma questão aqui originária do pessoal do Banderne, que eu até fui relator dessa primeira questão inicialmente, um ADIM que passou 15 anos para o Ministério Público entrar, naquela lei que foi votada na Assembleia Legislativa no governo de Geraldo Mello para absorver o pessoal do Banderne, que eu acho uma injustiça enorme esse pessoal não ter absolutamente reajuste dos vencimentos, né? Está todo mundo num limbo aí de um quadro suplementar. Acho extremamente injusto isso. E aqui, como dizia o desembargador Rafael Godeira, é um tribunal de justiça. Mas nós estamos cumprindo uma sentença, uma decisão judicial, um acórdão do Supremo no ADIM. São dois aspectos só que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, foi na Constituição de 88. E segundo, que nós estamos aqui diante de um cumprimento de sentença. Obrigado. Bem, alguém mais quer fazer alguma intervenção? Eu proclamo aqui o resultado parcial, Márcio, não sei se posso aí bater com o seu aqui. Votou com o relator o desembargador Gilson, o desembargador Cornélio, o desembargador Cláudio Santos, o desembargador Vivaldi votou na cadeira já, a desembargadora Neise, e o desembargador Dilermando. Votaram em contrário, no caso, o desembargador Glauber Rigo, o desembargador Amaury Moura, o desembargador Saraiva Sobrinho e a desembargadora Zeneide Bezerra. Não é isso? Então, o resultado parcial é esse, com o pedido de vista do desembargador Amilcar. Eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Senhor presidente. Pois não, desembargador Amaury. Para tentar destacar aqui um aspecto que penso merece relevância, até mesmo para que não se entenda a preocupação do desembargador Cláudio Santos, e, por óbvio, esta Corte não poderia, em hipótese alguma, decidir de forma diferente do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, sobre modo se tratando de ação direta de constitucionalidade, que tem a sua força vinculante, e todos nós sabemos disso. Mas é um aspecto que merece, eu acho que até o desembargador Amilcar deverá examinar isso com mais acuidade, porque no próprio voto, pelo menos consta aqui do memorial que recebi, que todos nós recebemos, o próprio Supremo, o voto condutor, ele destaca que ele declara sim a inconstitucionalidade do dispositivo, mas ressalva ao tribunal a aferir as consequências jurídicas daquela decisão em cada caso concreto. Em cada caso concreto. Me parece que aí, o Supremo Tribunal Federal deixou ao cargo do tribunal a interpretação correta a ser aplicada, tendo como base, logicamente, o que posto na ADI,
mas aplicada a cada caso concreto, o que permitiria aí interpretação que estivesse, ou qualquer outra interpretação poderia se admitir como não descumprimento do que decidido na DI. Porque o próprio Supremo, ele, pelo menos a meu sentir, até o momento, ele permitiu que o tribunal aplicasse aquela decisão considerando a particularidade de cada caso, que me parece é a hipótese dos autos, eis que se trata de servidores que adquiriram a efetividade antes mesmo da Carta de 88, posta na Carta de 67 e em lei complementar. Não é isso? Me parece que esse é um ponto de destaque que merece, sim, reflexão e que aí afastaria o entendimento de que o Supremo, de que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em concedendo o mandado de segurança, não estaria afrontando o que é decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Apenas esse destaque, né, para que se possa refletir sobre o tema. Bem, eu quero voltar antecedente que houve registrar o impedimento do desembargador João Rebouça e o desembargador Expedito anteriormente, né? Eu devolvo a presidência a Vossa Excelência com resultado parcial. Agradeço a Vossa Excelência, reassumo a presidência e dando continuidade aos julgamentos, é o 24º da pauta judicial eletrônica, é uma ação rescisória em que autor o Estado do Rio Grande do Norte e réu o município de Tangará, que está com pedido de vista do desembargador Cláudio sobre a preliminar. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Com a palavra. E agora, o meu voto, vista limitado à questão preliminar. Isso. E aí, se superada, retorna ao desembargador Cornélio, e aí sim, para a gente poder continuar. Mas, senhor presidente, eu pedindo venha, o voto está disponibilizado aí, no PJE, e eu adianto que, pedindo venha aqui ao relator, eu estou trazendo o meu voto em sentido contrário ao que defendeu Sua Excelência. E eu vou tentar resumir, senhor presidente, até porque me pareceu bastante clara e definida essa questão já no âmbito do STJ. A grande questão é saber se o CPC vigente ele se aplica à situação que aconteceu na vigência do CPC anterior. O fato, o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir é de 10 de fevereiro de 2012. E essa discussão levada na segunda sessão do STJ, o órgão lá encarregado de pacificar as divergências, na terceira e na quarta turma, ele pacificou o entendimento no julgamento da ação rescisória 5931, na relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no sentido de que a ação rescisória ela deve ser regulada pelo regime jurídico processual vigente à época do trânsito em julgado da decisão objeto da rescisão. Esse julgamento ele ocorreu em 8 de novembro do ano de 2017, de modo que pacificou essa dúvida, no sentido de que o Código de 73, e aí naquela redação vigente à época, que deve ser aplicado a situações como essa trazidas que aconteceram na sua vigência, e não a mudança da regra processual que foi
invocada no voto do desembargador Cornélio. E é isso, presidente. De forma resumida, a certidão de julgamento da segunda sessão desse processo, que foi uma questão de ordem, diz o seguinte: ao apreciar o processo em epígrafe, na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: acolhendo a questão de ordem proposta pelo ministro Luiz Felipe Salomão, pela aplicação do Código de Processo Civil de 73, quanto às hipóteses de cabimento da ação rescisória, no que foi acompanhado, e aí vai, por unanimidade, a segunda sessão acolheu essa questão de ordem. E aí eu prossigo aqui no meu voto, que no presente caso, como o trânsito em julgado do acórdão do plenário desta Corte se deu em 10 de fevereiro de 2012, mais de 4 anos antes da entrada em vigor do CPC de 2015, necessariamente deve ser observado tal marco temporal, fazendo subsumir a ação rescisória de forma cogente às regras do diploma de 73, inclusive no que diz respeito ao prazo e pressupostos para o ajuizamento da ação rescisória. E aí eu trago precedentes no mesmo sentido. Aqui, peço permissão para não lê-los. Faço destaque aqui, deixe-me ver aqui, inclusive do Supremo Tribunal Federal, na relatoria, deixe-me ver aqui, do ministro Dias Toffoli, isso, narração rescisória 2471. E aí diz Sua Excelência aqui, aspas, o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória começa a correr da data do trânsito em julgado da sentença rescindente, incluindo-se no cômputo do dia do começo, e sua consumação deve ser pronunciada de ofício a qualquer tempo, ainda quando se tenha afastado sem recurso de decisão anterior. Por se tratar de decadência, o prazo de propositura da ação rescisória estabelecido no artigo 485 do CPC não se suspende, não se interrompe, nem se dilata. E aí, aqui ele vai e se utiliza do regramento do Código de 73. Deixa eu ver um outro aqui mais específico. Em resumo, senhor presidente, para não tomar mais o tempo, o voto está disponibilizado, mas nessa questão preliminar, eu estou me utilizando do regramento do CPC de 73, vigente à época do trânsito em julgado, nos moldes do que foi definido pela segunda sessão do STJ, e eu acolho a prejudicial de mérito da decadência, que foi suscitada pelo Ministério Público, e com fulcro no inciso 4 do artigo 269 do CPC de 73, eu extingo a demanda rescisória com resolução meritória, senhor presidente. É como voto. Ok, aqui pelo sistema eletrônico, Vossa Excelência e o desembargador Cláudio divergem do relator, os demais estão acompanhando o relator no sentido de rejeitar a preliminar de intempestividade da ação rescisória. O desembargador Cornélio está com a palavra com relação ao mérito. Não, tem uma segunda preliminar também. A segunda preliminar, você do cabimento ou não da rescisória, e eu estou rejeitando também essa preliminar. Alguma divergência com relação a essa preliminar do desembargador Cornélio? Só um minutinho, senhor presidente. Pois não. A segunda? Sim, a segunda. A primeira está consolidada a votação. A segunda, então não tem. O desembargador Glauber está dando a examinada. Ainda não cabimento, não é isso, desembargador Cornélio? Senhor presidente, essa eu entendo que se confunde, não. Se confunde com o mérito, eu transfiro para o mérito. E aí eu analiso no mérito. O desembargador Cornélio já está rejeitando, no caso. Ou está transferindo para o mérito também? Não, eu estou rejeitando. Está rejeitando. Por isso que cabe, sim. Isso que não vai alterar tanto, né? Se passa com mérito ou não, isso. não o resultado final é quase o mesmo. O desembargador Glauber faz essa observação. Exato. De transferir para o mérito. Os demais acompanham, num sentido ou em outro. Então, está proclamado o termo do voto relator com o destaque do desembargador Glauber. Mérito, desembargador Cornélio. Mérito também já
está consignada a votação, né, o resultado é entre o exposto, em juiz rescisório, voto por julgar improcedente a pretensão deduzida na ação civil originária 2011-0069-13, dígito 12, porque eu acho que o tribunal, naquela época, decidiu, assim, tomando uma premissa errada, né, que, na realidade, o Estado tem o poder de isentar, e pode isentar, e o município queria que o Estado repassasse um dinheiro para ele que o Estado não arrecadou, né? Em caso diferente, o Supremo mandou repassar, porque o Estado tinha arrecadado e não tinha repassado para o município. Mas, nesse caso aqui concreto, eu acho que o tribunal, à época, tomou uma decisão baseada em outra premissa. Isso. Então, quanto ao mérito, algum destaque, algum esclarecimento? Eu tenho uma divergência, senhor presidente. Pois não, está com a palavra. Eu digo o seguinte, essa matéria, o posicionamento da Corte era no sentido de que o repasse da cota-parte do ICMS devido ao município não estava sujeito a qualquer renúncia perpetrada, esteado até então em orientação jurisprudencial do próprio egrégio Supremo Tribunal Federal, a exemplo do recursos extraordinários 53.51.35 e 57.27.62. Isto é, quando de sua prolação, sequer havia divergência interpretativa, tanto aqui no âmbito do nosso tribunal, quanto lá na Suprema Corte. E aí, com a evolução do entendimento jurisprudencial, este aconteceu somente no julgamento do RS 705.423, proferido em 23 de novembro de 2016. A decisão que se pretende rescindir ela é do ano de 2012 e publicado em 5 de fevereiro do ano de 2018, na qual se fixou a tese em sede de repercussão geral no seguinte norte, aspas, é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas cotas devidas às municipalidades, fecho aspas. Ou seja, a modificação jurisprudencial somente adveio após transpassados quase 5 anos do trânsito em julgado da ação civil originária, número 2011-69-13, dígito 2, não podendo, portanto, sobre ela incidir por caracterizar mera modificação posterior de interpretação de norma, na qual sequer, à época, revelava-se controvertida, aplicando-se, sim, à querela em voga com mais propriedade ainda, a súmula número 343 do STF, aspas, não cabe ação rescisória por ofensa ao literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, fecho aspas. E inclusive, essa súmula ela foi aplicada recentemente em julgados aqui neste plenário, verdade seja dita, não à unanimidade, mas em mais de uma oportunidade. E aí, neste aspecto, eu faço aqui a transcrição de julgados aqui do tribunal, na relatoria, agora em 25 de setembro do ano 2019, na relatoria do desembargador Amilcar Maia, disse Sua Excelência que inviabilidade da utilização da ação rescisória na hipótese em que o texto legal seja de interpretação controvertida nos tribunais ou para reparar a eventual injustiça da decisão, incidência da súmula 343 do excelso STF, isso aqui na ação rescisória 080-4410, dígito 12, do ano 2018, como eu disse, na relatoria do desembargador Amilcar, julgada em 25 de setembro de 2019. Uma outra aqui, na relatoria do desembargador Cornélio, a fixação superveniente de tese pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo
não autoriza a rescisão do julgado, sob pena de distorção do próprio Instituto dos Precedentes Judiciais, cuja finalidade precípua e última é a tutela da segurança jurídica, garantindo previsibilidade à decisão judicial e aflorando a tutela da confiança e da maior legitimidade da atuação jurisdicional. Impossibilidade da pretensão rescisória ser baseada em interpretação controvertida dos tribunais a respeito da lei, nos termos do enunciado da súmula 343 do STF. Isso aqui julgado em ação rescisória 2014-11-650, dígito 2, julgado em 21 de agosto agora de 2019, relatoria do desembargador Cornélio. Uma outra aqui, na relatoria do desembargador Dilermando, decisão fundamentada na jurisprudência vigente à época, incidência da súmula 343 do STF, inexistência de violação literal à norma jurídica, inocorrência de qualquer erro sobre a situação fática apresentada, mas se apenas qualificação jurídica diversa da pretendida, não cabimento da ação rescisória na hipótese precedentes deste plenário, ação julgada improcedente. Aqui, em 27 de julho de 2018, relatoria do desembargador Dilermando Mota. De relatoria própria, ação rescisória 2012-92-85, dígito 9, julgada em 14 de janeiro de 2015. Aí eu peço permissão para não lê-la. Isso aqui, obviamente, mudando o que tem que ser mudado, senhor presidente, e destacando que a propositura da ação rescisória, embora não seja ela invocada sob o fundamento da violação do dispositivo de lei, mas sim sobre a questão do julgamento do recurso lá no Supremo, da mudança de entendimento, que é uma nova possibilidade, mas não afasta a aplicação da súmula. É isso que eu quero dizer. E sendo a questão controvertida, inexistindo e sendo controvertida à época a posição a que posteriormente chegou a decidir o Supremo em sentido contrário. E aí eu continuo aqui. Firme é o posicionamento do STF quanto à integral aplicabilidade da súmula que eu mencionei, quando inexistente controle concentrado de constitucionalidade. O controle concentrado de constitucionalidade apenas se dá por meio de 4 tipos, né, de ação, obviamente: a ação direta de inconstitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação declaratória de constitucionalidade e ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, como no caso em que a novel posição foi firmada em sede de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, bem após o trânsito em julgado da ação originária. Então, aqui é o caso concreto, aplica-se perfeitamente a súmula 343 do Supremo. Inclusive, tal súmula continua sendo diuturnamente empregada em sede de ação rescisória, mesmo nos idos atuais, independente da aplicabilidade do CPC de 73 ou de 2015, como se observa no julgado do STF, agora esse na relatoria do ministro Marco Aurélio. Verbete, aspas, ação rescisória, verbete 343 da súmula do Supremo. Cabe observar o verbete 343 da súmula do Supremo em situação jurídica na qual inexistente controle concentrado de constitucionalidade. Haja entendimentos diversos acerca do alcance da norma, sobretudo quando este tribunal tenha sinalizado, num primeiro passo, ótica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. Então, vejam que é a mesma situação aqui. Aqui não houve controle concentrado na decisão que se utiliza como fundamento para rescindir o julgado, e tampouco havia uma posição dissonante à época em que foi julgado. Então, aplica-se perfeitamente o que disse aqui o ministro Marco Aurélio, sobretudo quando este tribunal tenha sinalizado no primeiro passo. Lembro que o primeiro passo era no sentido da decisão que foi tomada
aqui no Tribunal de Justiça. Ótica coincidente com a revelada na decisão recidenda. Então, isso aqui julgado agora em 24 de outubro do ano 2019. Um outro do ministro Fux, ação rescisória, descabimento, súmula 343 do STF, incidência também nos casos em que a controvérsia de entendimento se baseia na aplicação de norma constitucional, precedentes do plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui no RE 11.94.899, primeira turma, relatoria do ministro Luiz Fux, julgada em 17 de junho de 2019. Ministro Ricardo Lewandowski, aspas, excepcionalidade da rescisão, coisa julgada, cláusula pétrea, divergência jurisprudencial, não cabimento de ação rescisória, súmula 343, incidência. Isso aqui na ação rescisória 2341, julgada em 18 de maio do ano 2018 e publicada em 30 de maio do ano 2018 também. Ministro Teori Zavascki, isso aqui em 2015. Já no Supremo. Diz Sua Excelência que ação rescisória, artigo 485, inciso 5 do CPC, matéria constitucional, rescisão de acórdão que aplicou jurisprudência do STF posteriormente modificada, não cabimento da ação rescisória como instrumento de uniformização da jurisprudência do tribunal. Ao julgar em regime de repercussão geral, o RE 590.809, Rio Grande do Sul, o plenário não operou propriamente uma substancial modificação da sua jurisprudência sobre a não aplicação da súmula 343 em ação rescisória fundada em ofensas à Constituição. O que o tribunal decidiu na oportunidade foi outra questão, ante a controvérsia, enunciada como matéria de repercussão geral, a respeito do cabimento ou não da rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente firmado pelo Supremo, a Corte respondeu negativamente na consideração de que a ação rescisória não é instrumento de uniformização da sua jurisprudência. Mais especificamente, o tribunal afirmou que a superveniente modificação da sua jurisprudência, que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero, não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio STF. Me parece mão e luva aqui com um caso concreto, em que pese o tempo e a saudosa memória do ministro Teori Zavascki. Um outro aqui, esse mais antigo ainda, na relatoria do ministro Marco Aurélio, também no mesmo sentido, e eu não vou cansá-los com a leitura. Digo eu, aliás, na ação rescisória 2457, aquela Corte Suprema adotou linha de raciocínio idêntica à hora externada. Acórdão transitado em julgado sob a vigência do CPC 73. E aí, este na relatoria do ministro Edson Fachin, agora em 24 de agosto de 2017, na ação rescisória 2477. Diz Sua Excelência que não se vislumbra viável, em sede estreita de ação rescisória, realizar a distinção entre feito transitado em julgado sob a vigência de 73 e paradigma de repercussão geral, conquanto esse não foi realizado no momento oportuno na via do recurso extraordinário. É entendimento iterativo desta Corte ser inovação recursal em relação aos fatos ou à novel legislação, insuscetível de apreciação neste momento processual, e aí, nos termos da jurisprudência do STF, torna-se aplicável a súmula 343 aos casos em que se cogite interpretação controvertida de questão constitucional nos tribunais. Vejam que eles continuam aplicando a súmula 343. E a mesma posição, ela também
ocorre e é aplicada no STJ. Eu tenho aqui na relatoria do ministro Napoleão Nunes, na primeira sessão, julgada em 26 de junho de 2019, agora recente, ação rescisória 5274, origem Santa Catarina, quando disse Sua Excelência, interpretação controvertida na época em que proferida a decisão recidenda, violação a litoral dispositivo de lei não configurada, é incabível ação rescisória balizada na modificação da interpretação de norma federal aplicada na súmula, aplicabilidade da súmula 343. E aí, disse ainda Sua Excelência que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590-809, Rio Grande do Sul, julgado em regime de repercussão geral, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que não deve ser afastada a incidência da súmula 343, nem mesmo nas hipóteses em que a ação rescisória estiver fundada em violação a dispositivo constitucional, exceto no caso de pronunciamento daquela Corte, em sede de controle de constitucionalidade concentrado, que não é o caso dos autos, como já disse anteriormente. E aí eu trago um outro aqui, na segunda turma do STJ, na relatoria do ministro Herman Benjamin, julgado em 2 de agosto do ano 2019, isso no recurso especial 18.05.218, origem no Estado de São Paulo, quando disse Sua Excelência que mudança de jurisprudência, ação rescisória, não cabimento, incidência da súmula 343. Nos termos da jurisprudência do STJ, a violação literal a dispositivo de lei que autoriza o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente que ressai da análise do aresto rescindendo. O STF, em precedente julgado sob o rito de repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da súmula 343, no sentido de não ser cabível a ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade. Verifica-se que a jurisprudência do STJ sobre esta questão estava pacificada, inclusive com precedentes sobre o rito dos recursos repetitivos. Sendo assim, é de ser aplicada, no caso dos autos, a súmula 343. E aí eu digo, pelos fundamentos consignados, não verifico violação alguma a dispositivo de lei ou a existência de erro de fato, senão o emprego de convencimento motivado no órgão julgador, com base na interpretação legislativa à época adotada, não se prestando a via eleita a sua reapreciação. Sendo assim, senhor presidente, eu, pedindo vênia ao relator, eu julgo improcedente a ação rescisória. É como voto. Com a palavra, o desembargador Cornélio. Pois não, senhor presidente. Eu vejo o seguinte, que o desembargador Glauber trouxe para a discussão, do mérito, uma questão que já foi resolvida, que é a respeito do cabimento ou não da rescisória, que nós já rejeitamos a segunda preliminar. E também se referiu à primeira, a questão da intempestividade. No caso aqui em concreto, a situação ela se baseia justamente na nova hipótese do CPC, no artigo 525, parágrafo 15, e 535, parágrafo 8º. O parágrafo 15 diz o seguinte: se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. E o parágrafo 8º do 535 diz o seguinte: se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso aqui, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela foi proferida no recurso de número 705, 423, de Sergipe, ela transitou em julgado em 22 de fevereiro de 2018 e não em 2012. Então, essa questão do tempo, acho que já foi ultrapassada, e também o do cabimento. E o meu voto, como eu já explanei anteriormente, é pela procedência da ação rescisória, anulando-se lá o acórdão da ação civil originária, que decidiu como
diretriz equivocada. Senhor presidente, só para corrigir, 2012, quando eu disse, é o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir. 2018 é a decisão lá do Supremo. Ou seja, não há mais prazo para a população rescisória. Né? Tem. Exatamente. Acabou-se. Essa É foi da a publicação do acordo do Supremo. Acabou-se. Então, após o voto do relator pela procedência do pedido e a divergência do desembargador Glauber pelo improvimento, pediu vista dos autos do desembargador Amaury Moura, aqui pelo sistema. Não é isso, desembargador Amaury? Excelência, eu vou pedir, embora eu já tenha manifestado a respeito desse tema, mas é extremamente controvertido, inclusive no próprio Supremo Inclusive, Tribunal votou Federal. nesse sentido, né? Perfeito. Notadamente em relação à inaplicabilidade da súmula 343 do Supremo, quando o Supremo, em outras oportunidades, tem admitido, e fazendo referência desde que a ação rescisória tenha por fundamento violação à norma da Constituição Federal, ao que dispõe que seria, me parece, em tese, a questão. Então, isso já foi decidido, inclusive, no próprio Supremo, o que em tese confrontaria com as várias posições que Vossa Excelência trouxe, também do Supremo, e eu estou me referindo a isso apenas para enfatizar que o quanto essa matéria é controvertida, inclusive aqui na nossa Corte. Então, senhor presidente, eu vou pedir vista. Tem um lado Amaury, inclusive, para rever as questões preliminares também, porque tem um precedente seu, né? São questões de ordem que podem ser ainda reexaminadas. Então, com a questão de consciência, eu estou meio inquieto aqui com aquelas questões, mas, em particular, quanto à questão da inaplicabilidade da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, em face do bem lançado voto do desembargador Glauber trazido agora. Então, eu peço vista dos autos. Isso. Então, está com vista do desembargador Amaury, os demais aguardam a questão de mérito. Pelo sistema aqui, os demais estão votação consolidada e os que foram retirados de pauta. Então, estão proclamados nos termos dos votos e que estão aqui constantes do sistema eletrônico. Depois de ouvir esse voto do desembargador Glauber, e agora eu prefiro esperar, né, o voto vista. porque já está votado aí, mas eu acho que todos os demais não houve proclamação, aguarda a melhor matéria. Isso. E decidir com justiça. Ok, realmente. ótimo. Esse aí. Tem 11 já aqui. Eu indago se há algum processo que independe de pauta em mesa. Não tem. Os conflitos já estão votados e proclamados no termo do sistema eletrônico. Isso. O desaforamento também. Então, não havendo mais processo judicial. Desembargador Amilcar. No processo anterior, eu retirei o voto para aguardar o voto de vista do desembargador Amaury, só comunicar, mas já foi registrado no sistema a retirada do meu voto. Então, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.